Ah, eu hoje quero falar sobre uma palavra que está em Tito, ah, capítulo 2, versículos 6 e 8. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. E o apóstolo Paulo escreve para Tito assim: exorta semelhante os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Vou repetir. Tito, capítulo 2, versículo 6 a 8. Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, aqui nós podemos ver o apóstolo Paulo escreve para Tito, presbítero, para que esteja sempre exortando os jovens, para que os jovens sejam sim moderados, para que os jovens se comportem diante de Deus, para que eles possam saber se comportar, para que eles possam saber qual os modos como se comportar, para que eles possam dar sempre bom testemunho, não agindo como loucos, como necios, como carnais, mas sim como filhos, como servos e como discípulos de Jesus. Paulo fala aqui para que Tito, este deve sempre mostrar um exemplo. Tito era o líder e ele deve mostrar exemplo como líder, ou seja, deve dar bom testemunho, sempre sendo humilde, irrepreensível, trabalhador, para que as pessoas olhem não só para o que ele fala, mas para que as pessoas olhem sim para as suas obras, para que o que ele fala seja confirmado pelas suas obras, dando sempre o exemplo como líder. Ele devia dar sempre o exemplo para que as pessoas vejam e para que elas sejam seus imitadores, para que as pessoas vejam Tito como exemplo e elas sejam imitadores de Tito, como um dia Paulo foi de Cristo, mostrando reverência à palavra, mostrando-se temente a Deus, ministrando e pregando a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, não se desviando dele, para que não seja corrupto, para que não seja um evangelho corrupto, mas que seja ministrado, sim, esse evangelho puro, sincero, verdadeiro, para que seja ministrada a verdade, o evangelho puro, o evangelho sincero, o evangelho poderoso, o evangelho transformador. O apóstolo Paulo fala aqui a respeito da linguagem sã e irrepreensível, porque o diabo é o nosso adversário, ele é o nosso acusador, ele nos acusa dia e noite diante de Deus, mas nós temos um justificador, nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo. Aqui podemos ver que Paulo adverte para que o diabo não nos venha acusar, ou seja, tudo aquilo que fazemos ou falamos, para que Tito estivesse atento, para que Tito fosse irrepreensível, que não houvesse falhas, para que o seu adversário não o envergonhe diante de Deus, para que ele não seja envergonhado diante das pessoas, mas para que o diabo seja sim envergonhado pela sua boa conduta, para que o diabo seja envergonhado pelo seu bom testemunho, não tendo nada para lhe acusar diante de Deus, não tendo nada para lhe apontar, pois ele é aquele que está sempre à espera de um deslize, de uma falha, de uma fraqueza nossa, para nos humilhar, para nos envergonhar diante de Deus. Por isso é importante
o nosso testemunho como cristãos, como filhos, como servos, como discípulos de Jesus. Devemos ser fiéis, verdadeiros, irrepreensíveis, tementes a Deus, perseverarmos até o fim, guardando os mandamentos de Deus, estar revestidos da armadura de Deus, com a espada. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos guarda, a palavra de Deus nos limpa, ela nos ensina como viver, como andar diligentemente. Por isso nós devemos perseverar até o fim, até a nossa salvação. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos ajude, que Ele nos capacite a poder vivermos o Evangelho verdadeiro, vivendo por fé, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer tudo por fé, porque se não fizermos por fé, tudo o que não fizermos por fé é pecado. Então nós devemos fazer tudo por fé, devemos andar, devemos amar, devemos viver para serviço. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para viver, para fazer a diferença pelo mundo afora. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a poder perseverar até ao fim, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Se nós estamos em pé, se eu estou em pé, se tu estás em pé, é porque Deus te capacita a poder estar em pé. E nós devemos buscar sempre refrigério de Deus, nós devemos buscar sempre renovação, para que nós não caiamos na tentação, pois a palavra de Deus também nos diz que nós devemos nos alegrar das nossas fraquezas, porque a glória de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos é quando nós somos fortes. Então que Deus nos ajude a poder fazer a diferença e a poder viver aqui como Paulo falou para ti de viver, para ser irreconhecível, para ser sincero, para ele ser fiel a Deus, para ele mostrar como líder, para que ele mostre como líder um exemplo a seguir, para que as pessoas possam ser imitadores, como Paulo um dia foi imitador de Cristo. Então que nós possamos ser todos nós imitadores de Cristo, nos ajudando uns aos outros, nos exortando, nos amando e nos servindo uns aos outros para a obra de Deus. Que Deus nos capacite a mim e a ti a poder viver assim nesta forma que o apóstolo Paulo fala aqui a ti. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus venha abençoar a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém.